Fala pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui hoje como se faz para criar uma avaliação na sala de aula do Google e vou aproveitar para mostrar também como é que funciona a correção dessa avaliação. Então vamos lá, vou abrir qualquer turma aqui só para mostrar para vocês como é que funciona na hora de criar. Eu vou abrir uma turma aqui, qualquer turma, e vou clicar em Drive. O Drive é o aplicativo do Google que guarda, né, todo o material que eu tenho na plataforma. Todo o material que eu posto, o material que o aluno compartilha comigo, eu consigo enxergar tudo no Drive. E vou criar um arquivo novo. Esse arquivo vai ser um formulário Google. O formulário é a ferramenta que nós utilizamos para elaborar a avaliação. Então, para iniciar, eu preciso dizer aqui que avaliação é essa que eu estou criando. Preciso dar um título à minha avaliação. Então, vou colocar aqui teste de espanhol, primeira série. Criei aqui o título. É muito importante que depois que eu tiver criado esse título aqui, eu clique aqui nesse nomezinho, onde está aqui formulário sem título, porque a partir do momento que eu clico aqui, ele vai puxar esse título para o título também do meu arquivo. É por esse nome agora que eu vou encontrar o meu arquivo no Drive, e aí eu consigo organizar melhor o meu material. Vou pôr uma descrição aqui. Normalmente o que se coloca aqui são as instruções de prova, né? Por exemplo, ao finalizar, clique em enviar. Vamos colocar várias instruções aqui, né? Só estou dando um exemplo. E aí eu vou começar a criar as minhas questões. Onde tem aqui pergunta sem título, é onde eu vou colocar o meu enunciado. O que é que eu costumo fazer, tá? Eu sei que cada um vai usar a estratégia que prefere. Mas o que é que eu costumo fazer? Eu já deixo minha prova aberta aqui, ou pronta, ou se for o caso de ir buscando como é que eu falo, em banco de dados, eu vou colando, tudo mais. Só que eu gosto de manter uma formatação muito parecida com essa aqui que eu já uso no dia a dia. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa prova, normalmente eu tenho a prova aqui no Word, eu vou salvar ela também em PDF. Tá? Isso aqui é só um exemplo, gente, eu não vou usar essa prova com ninguém não, tá? Vou salvar ela também em PDF, porque eu consigo visualizar sem essas correções. Tá vendo? É uma prova em espanhol, aí algumas palavras eu ponho em português aqui, como um vocabuláriozinho auxiliar, e aí acaba que ele vai grifando algumas coisas como incorretas, né? Porque ele habituou aqui com a língua espanhola e quando eu escrevo alguma coisa em português, ele julga como incorreto. Então, para que eu evite que apareça isso aqui na minha prova, eu salvo uma cópia em PDF. Vou abrir a cópia aqui. E nessa cópia eu não tenho mais aqueles grifos. Percebam que agora eu consigo visualizar a minha prova de uma maneira mais limpa. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou escolher o que eu quero utilizar. E, por exemplo, esse texto, se eu jogar lá na plataforma do jeito que está aqui, copiar e colar, ele vai perder um pouco essa formatação. Essa imagem não vai ficar nessa posição. Eu vou ter que acrescentar a imagem, ela vai ficar no meio e o texto abaixo dela. Então, o que é que eu prefiro fazer? Eu prefiro pegar do jeito que está aqui e printar. Ctrl Print. E aí eu vou abrir lá o meu Paint. Cliquei em Ctrl Print, tá, gente? Ao mesmo tempo. Printei minha tela. E aí eu vou lá no Paint e vou dar com Ctrl V. E vou colar essa foto, né, digamos assim, que eu tirei aqui no Paint. Vou aproximar um pouquinho para vocês enxergarem melhor. Agora eu vou cortar só o pedaço que eu quero aqui utilizar como imagem. Isso aqui, cortei, salvei com uma imagem, vou colocar aqui como imagem 1 da prova, na minha área de trabalho mesmo, porque eu deixo aqui para uso rápido, depois saio apagando tudo, depois que eu finalizo a prova, né?
Então, printei aqui. Isso aqui, não, printei sem a referência, não foi? Não tem não, aqui é de banco de dados, ok. Então, eu vou utilizar essa imagem lá na minha prova. Venho aqui agora na prova e vou clicar aqui, ó, nesse íconezinho. Percebam que ele não aparece, não. Eu preciso passar o mouse aqui por cima para ele aparecer. Clico aqui, vou lá em procurar. Salvei na minha área de trabalho como imagem 1, não foi? Eu vou aqui em 1. Pronto, ele vai carregar e essa imagem vai ser upada aqui para minha avaliação. Tenho a imagem aqui. Agora eu vou lá no meu enunciado. E aí, por isso que eu deixo a versão em PDF e a versão em Word abertas aqui, ó. Porque a parte que eu quero copiar e colar, eu vou pegar da versão do Word. Então, aqui, primeira questão. De acordo com o texto, se pode afirmar que... Vou colocar isso aqui no enunciado. E vou agora colar minhas alternativas. Vamos lá. Alternativa 1. Opção 1, ó. Vou colar aqui. Os turistas são a maioria dos visitantes, etc. Vou buscar agora a segunda alternativa. A população local, não tenho interesse, etc. Colo aqui. Vou tirar essa letra B que aparece na frente, porque vocês vão perceber que essas alternativas elas não vão fazer muito sentido ter letra. Tá? Vou mostrar aqui por quê. Letra C também, vou apagar, vou deixar só a alternativa, só o que diz a alternativa. Pronto. Criei aqui 4 alternativas. Agora, o que é que eu preciso fazer? Primeiro, essa questão, ela automaticamente percebeu que seria de múltipla escolha, por isso que apareceu aqui múltipla escolha e ele me deu a opção de acrescentar alternativas, mas poderia ser diferente, eu vou criar uma diferente para vocês perceberem. Eu venho aqui, ó, em obrigatória, o aluno não pode pular essa questão, e venho aqui ainda em ordenar as opções aleatoriamente. O que é que significa isso? Ele vai embaralhar essas alternativas. Então, o aluno A não vai ter a prova igual à do aluno B. Tanto na ordem das questões, eu vou mostrar como é que muda a ordem das questões também, e as alternativas. Ok, eu vou aqui em configuração, eu tenho algumas ferramentas aqui. Eu vou aqui em configuração só para mostrar a vocês que eu preciso vir aqui em teste e clicar em criar teste. Eu não quero que o meu aluno receba a nota imediatamente após o envio. Por quê? Porque um aluno que acabar muito rápido, ele pode ter essa possibilidade de falar para os colegas, ó, eu marquei isso e fechei, então marquem também. Então, não vou colocar aqui imediatamente após o envio, vou colocar aqui posteriormente, depois da revisão manual, até porque essa prova vai conter também questões abertas. Posso deixar aqui, os alunos podem ver perguntas erradas, corretas, valores? Podem. Vou salvar. Pronto, só fiz essa alteração por enquanto. Depois que eu faço isso, aparece aqui a opção chave de resposta. Ele entende que isso é uma avaliação que precisa ter uma alternativa certa. Então, eu vou aqui em chave de resposta, vou atribuir uma pontuação para essa avaliação, por exemplo, ela se fosse em sala valeria 0,3. Como eu não posso criar décimos aqui, eu vou colocar ela como valendo 3 e no final eu vou explicar para os meus alunos que a prova vale 3 pontos, mas que eu vou lançar ela como uma prova com peso 30. E o aluno vai entender que é só transformar isso em casas decimais. Então, eu tenho aqui 3 pontos, na verdade 0,3. E eu preciso dizer qual é a resposta certa. Então, a resposta certa vai ser que... a maioria, houve o interesse dos argentinos em participar das atividades. Ok, concluído. Pronto, minha questão aqui está pronta. Agora, o que é que eu faço para criar a próxima questão? Eu venho aqui, ó, nesses 3 pontinhos. E o que é que eu costumo fazer? Eu clico em adicionar uma seção primeiro. Para que eu faço isso? Para que o meu aluno, ele só consiga utilizar uma questão por vez, ele não consegue visualizar a prova inteira. E isso me ajuda também em evitar contato entre os alunos.
né? Ele só vai conseguir resolver a questão 1, aliás, só vai conseguir resolver a questão 2 depois que ele tiver concluído a questão 1. E a questão 1 dele não vai ser igual à do coleguinha, muito provavelmente. Então, isso ajuda a dificultar um pouquinho a questão do contato, da comunicação entre os colegas. Então, agora na seção 2, eu vou criar uma nova questão. Vou passar agora para uma questão aberta, só para vocês visualizarem como é que funciona. Essa aqui, pronto. Vou transformar essa questão em uma questão aberta. Nessa questão, o aluno vai fazer o seguinte, eu vou printar também, tá? Porque eu quero que isso aqui se mantenha do jeito que tá, eu não quero que misture. Vou printar, vou colar aqui, vou cortar só esse pedaço aqui, que é o que eu vou usar como imagem na minha questão. Cortei, um pedacinho ali mostrando a parte de cima. Vou cortar também, peraí. Pronto. E vou salvar esse arquivo aqui como imagem 2 da minha avaliação. Pronto, vou lá para a minha avaliação, vou buscar a pergunta, que é essa aqui, ó. Construir com esta sílaba 7 nombres femeninos de partes do corpo. Ok. Ponho aqui. E agora eu vou acrescentar a imagem, ó. Eu coloquei lá na minha área de trabalho como o número 2. Pronto, ela vai aparecer aqui. Ok. E aí, percebam que eu não posso deixar isso do jeito que estava na minha prova, né? Porque agora o aluno precisa entender como é que ele vai fazer isso aqui. Eu vou colocar aqui, entre parênteses, uma explicação um pouquinho maior. Construa com essa sílaba 7 nomes femininos. Indique... Pronto, vou dar só um exemplo aqui para o meu aluno entender do que é que se trata. Pronto, fechei meu parênteses. Agora ele vai entender melhor. Percebam que ele aqui não entendeu ainda que essa questão não é de múltipla escolha. Às vezes ele entende sozinho, mas nesse caso ele não entendeu. Então eu venho aqui e vou dizer que essa questão ela vai requerer um parágrafo, ou uma resposta curta. Tá? Então meu aluno vai responder nesse espaço aqui essa questão. Então eu vou aqui em transformar ela também em obrigatória. Chave de resposta agora eu não vou dar uma resposta pronta, porque ela não precisa, né? É uma questão aberta, mas vou dar uma pontuação. Essa questão também vai valer 0,3. Pronto. E aí eu vou concluir aqui, essa questão também está pronta. Eu vou finalizar minha prova aqui, só para vocês visualizarem como é que ela fica lá para o aluno. Antes de concluir, eu venho aqui, ó, em personalizar tema. Percebam que ele deixa eu mudar, né, a cor de fundo, se eu quiser. Então, vou pôr aqui esse vermelho, só para mostrar como é que fica. E ele me dá a opção de acrescentar cabeçalho. Então, por exemplo, essa avaliação aqui, ó, ela tinha o cabeçalho, né? Eu vou lá na versão do PDF que ela vai ficar mais limpa. Venho aqui, ó, no cabeçalho, vou printar esse cabeçalho, vou transformar em imagem também. Seleciono aqui, ó, posso até deixar com essa caixinha ao redor, mas acho que não vai caber ele todo, não. Vamos lá. Vou deixar com essa caixinha, vou cortar, vou salvar como imagem 3 da minha prova. E agora eu vou lá nesse cabeçalho, escolher imagem, vou buscar aqui em Uploads, na minha área de trabalho, a imagem com o número 3. Isso aqui vai ser o cabeçalho da minha avaliação. O cabeçalho ele tem um tamanho específico, ó. Percebam que ele me dá uma caixinha aqui, ó. Eu não vou conseguir colocar o cabeçalho inteiro. Vou pôr aqui para ver como é que fica, mas muito provavelmente ele vai cortar um pedaço. Para que ele fique desse tamanho certinho, eu precisaria enxugar ele lá na minha prova. Mas dá para ver aqui, né? Dá para ver que ficou mais ou menos pronto. Se eu quisesse diminuir, eu teria que apertar um pouquinho aqui, né?
mudar um pouquinho essa formatação para que ele ficasse mais horizontal e coubesse aqui nesse espaço. Então, ok. Percebam que a partir do momento que eu coloquei o cabeçalho, ele já me deu outras opções de tema que combinem, por exemplo, com essa logo que está colorida aqui. Então, vamos combinar com a logo, pronto. Tá ok, escolhi já meu tema. Aqui eu visualizo a prova, não vou visualizar ainda, mas eu vou aqui em configurações gerais. Primeiro, coletar endereços de e-mail. Gente, isso aqui precisa estar marcado. Se isso aqui estiver desmarcado, meu aluno pode preencher a prova inteira e não colocar o e-mail dele, nem nome, nem nada. E eu não vou saber quem foi que fez o quê. Então, isso aqui precisa estar marcado. Recibo de resposta, eu sempre coloco aqui como sempre, né? No caso, a pessoa terminou a prova, depois que eu corrigi, ela quer receber a prova dela para ver o que é que acertou e o que é que errou. Eu marco aqui como sempre. Nesse caso, como eu estou criando essa prova em uma plataforma que tem vínculo, né, com uma G Suite, com uma empresa, ele já me dá essa alternativa de restringir aos usuários só desse colégio, outra pessoa não pode acessar. Vou limitar a uma resposta para que o meu aluno ele não possa fazer a prova duas vezes. Se eu deixar isso aqui desmarcado, ele pode concluir a prova e voltar lá e fazer a prova de novo, então não posso. Assim como eu também não vou marcar editar após o envio, porque senão ele vai ver, ele vai poder voltar na prova. Então, ver gráficos de sumário e resposta de texto, posso deixar aqui, posso deixar marcado. Pronto, vou salvar. Vou voltar aqui em configurações e vou em apresentação. Eu vou mostrar a barra de progresso, e vou embaralhar a ordem das perguntas. O que é a barra de progresso? É uma barrinha que vai mostrando em que nível, em que estágio da avaliação meu aluno já está, e vou embaralhar a ordem das perguntas. Isso é importante para que eu evite a comunicação novamente. Mensagem de confirmação. Automaticamente, quando o aluno envia, aparece isso aqui para ele. Sua resposta foi registrada. Mas você pode criar uma mensagem própria. Por exemplo, eu vou colocar aqui para o meu aluno alguma coisa em espanhol. Pronto, vou pôr uma coisa em espanhol aqui, só para personalizar ainda mais minha avaliação. Essa seção do teste aqui eu já marquei, né? Criar teste e tudo mais. Salvei. Pronto, minha avaliação está pronta aqui. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou lá no mural do aluno. Vou lá no mural do aluno, por exemplo, aqui, qual foi o que eu estava? Aqui, produção de texto. Vou no mural do aluno e vou criar uma atividade nova, que vai ser esse formulário. Ó. Vou criar aqui uma atividade com teste. E vou colocar aqui que isso é um teste de espanhol, primeira série do ensino médio. Posso colocar aqui também que é da primeira etapa e tal. Aqui eu coloco as instruções, né? Ao concluir, clique em enviar, por exemplo. E ele já me dá aqui, ó, a ideia de adicionar um quiz em branco. Eu não vou adicionar um quiz em branco porque eu já criei o meu quiz. Vou fechar aqui e vou adicionar um outro, ó. E esse outro vai estar lá no meu Google Drive, como vocês viram que foi por onde a gente começou. Então, vou aqui no meu Drive. Ó, minha provinha verdinha aqui com cabeçalho, eu já consigo visualizar ela de longe. Se eu quiser confirmar, o título está aqui, teste de espanhol, primeira série do ensino médio. Vou clicar aqui e essa minha avaliação vai aparecer aqui para o meu aluno. Aliás, não apareceu ainda porque eu não especifiquei aqui, tá? Percebam que se essa minha conta do Google Classroom for vinculada a um domínio empresarial, aparece aqui a opção importação de notas. Eu vou deixar isso aqui marcado, tá? Depois eu vou mostrar a vocês por quê. Para quem usa o Google Classroom totalmente gratuito, isso aqui não vai aparecer, tá? Eu vou aqui em pontuação, vou dizer que essa prova vale 3, então no caso 30. Vou colocar uma data de entrega, eu quero que o meu aluno me entregue essa prova na segunda-feira, às 16 horas. Eu vou liberar às 14, por exemplo, mas às 16 ele vai encerrar.
e vou organizar em tópicos. Isso aqui é uma avaliação, então não é nem atividade, nem material, nem tutorial. Eu vou criar um tópico chamado avaliações. Ok. E aqui eu vou programar. Essa prova só vai aparecer para o meu aluno na segunda-feira, às 14 horas. Vai se encerrar às 16. Ok, programei. Apareceu aqui minha avaliação, né? Pronto, vou abrir minha avaliação aqui para vocês enxergarem a seguinte questão. Eu agendei lá essa prova para as 16 horas. Ó, ela vai aparecer assim para o aluno, ó. Obrigatório, ele tem que me mandar, tem que colocar o e-mail dele. E aí, o aluno precisa marcar a resposta certa. Vou colocar aqui, houve o interesse dos argentinos. Próxima. E ele só consegue vir para a próxima, ó, vou voltar. Se ele não marcar nenhuma, aqui porque eu já marquei, mas se ele não marcar nenhuma, ele não consegue clicar aqui em próxima, tá? Então, vamos lá. Construa e tal, e aí aqui está o espaço da resposta dele. Então, meu aluno vai preencher da seguinte forma. A, boca. B, nariz. C, cara. D, orelha. E aí ele vai criar a resposta dele inteira aqui. Concluiu, ele vai clicar em enviar, e essa prova vai ser enviada para o professor. Ó, a mensagem que eu criei, ó, apareceu aqui para ele. Tudo bem. Ver respostas anteriores. Ele consegue ver aqui, né, o que foi que ele colocou. Já está aparecendo aqui o que foi que ele acertou. As fechadas, né, porque lá eu cliquei em ver o recibo de resposta. Se eu não quiser que ele veja isso aqui, eu posso voltar depois, tá? Minto. Minto. Não aparece para ele se está certo ou errado, não. Aparece que ele marcou o verdinho, tá vendo? Só isso, mas não diz para ele se a resposta dele está certa ou não. Só mostra para ele o que foi que ele respondeu, ok? Vamos lá. Agora eu, enquanto professor, eu preciso vir aqui, ó, nesse pincelzinho, nesse lápisinho, e editar esse formulário. Como assim? Eu vou aqui em respostas, e quando o tempo dessa avaliação se encerrar, eu preciso desmarcar essa opção de aceitar respostas. Porque mesmo que eu programe para as 16, se o aluno me enviar essa avaliação às 17, vai aparecer para mim como atrasado, mas vai aceitar o envio dele. Eu não quero que aceite mais. Eu quero limitar. Então, eu venho aqui em não está mais aceitando respostas. Isso aqui vai aparecer para o meu aluno. Ok? Então, vamos lá. Como é que eu faço para corrigir aqui, ó? Eu venho aqui em individual e vou enxergar agora as provas dos meus alunos. Se eu vier aqui, ó, em resumo, ele vai me mostrar os pontos marcados, vai mostrar uma média, vai mostrar, por exemplo, esse aluno aqui, que no caso sou eu mesma, respondeu, ele já tem 3 pontos, essa pontuação ainda não foi liberada para ele. Na questão 1, 100% dos meus alunos acertaram, porque só eu respondi. Na questão 2, a primeira resposta, só tem essa resposta por enquanto. Então, vamos lá. Eu venho aqui em individual e eu vou agora, nesse meu aluno que respondeu, verificar a prova dele. Percebam que a prova objetiva, a questão objetiva, ele mesmo corrigiu. 3 de 3, valia 3, ele acertou. A questão aberta, ele não corrigiu. Por quê? Porque eu que preciso verificar isso aqui. Então, vamos lá. Construa com essas sílabas 7 nomes femininos de parte do corpo. Pronto. O aluno só me mostrou 4 aqui. Então, não vou dar a nota integral para ele, não. Valia 3, eu só vou dar 2, digamos assim, porque faltaram alguns. E aí eu venho aqui e salvo essa minha correção. Perceba que agora já mostra que o meu aluno tirou 5 de 6. O que é que eu faço aqui? Eu posso liberar essa pontuação. Já corrigi, vou enviar isso aqui por e-mail. O meu aluno vai receber lá um e-mail dizendo que ele concluiu a prova e tudo mais. Agora eu vou mostrar a vocês o seguinte, ó.
Se eu fizer uma prova toda de marcar, toda com questões de múltipla escolha, eu não preciso fazer esse processo aqui. Eu venho aqui, ó, na minha turma. Cadê? Aqui. Eu venho aqui na minha turma. Vou clicar aqui na avaliação. Desculpa, que eu estou editando. Eu vou abrir outra avaliação que vários alunos tenham respondido, tá? Vou abrir aqui. Cadê? Estou lá nas minhas turmas, eu tenho uma avaliação que o 8º ano me respondeu. Então, vou buscar ali, só para mostrar para vocês rapidinho. Ó, eles responderam aqui, é paralela, vou ver a atividade. Pronto, eu tenho aqui, ó, 16 entregues. Se eu clicar aqui em importar notas, automaticamente, ó, você tem certeza? A importação das notas substituirá as notas atuais. Ok, eu vou importar. Essa importação das notas vai vir para cá. Vai aparecer aqui quantos pontos os meus alunos fizeram nessa prova. Só que ele só vai importar as notas das questões de múltipla escolha. Ele não importou nenhuma nota aqui das questões abertas. Eu preciso vir aqui e fazer esse processo de editar e liberar as questões abertas também, tá? Se eu criar uma prova numa plataforma que não tenha vínculo com empresa nenhuma, que é totalmente gratuito, isso aqui não vai aparecer para mim. Então, olha aqui, ó, um exemplo, né, dessa avaliação foi feita por um outro e-mail, né, que não tem vínculo com empresa nenhuma. Então, aqui não aparece a opção de importar a nota. O que é que eu tenho que fazer? Na hora que eu corrigir aqui no formulário, eu preciso sempre clicar, aliás, eu preciso sempre anotar o que é que eu tenho feito. Corrigido. Quando termino de corrigir, aparece a pontuação aqui, né? Eu faço a correção manual das questões abertas. E aí vai aparecer para mim o total de pontos de cada aluno, né? Vou aqui nas respostas, ó. Individual. Quando eu estiver corrigindo, vai aparecer sempre aqui. Esse aluno fez 25 de 40. Então, eu vou colocar lá a nota dele já na minha planilha, porque dessa forma aqui ele não vai enviar as notas todas para essa listinha aqui, como aparece no caso da plataforma que tem vínculo empresarial. Ok, gente? Espero que tenha ajudado vocês. Tchau, tchau.